Olha, parece que tá todo mundo numa busca, né? Para entender como dorme, a pulseira, anel, aplicativo, até colchão inteligente agora, prometendo decifrar nosso sono. É uma chuva de dados sobre a noite. E a gente entende essa busca, claro. Quem não quer acordar bem? Mas aí vem a pergunta: o que esses números querem dizer? Será que essa tecnologia toda funciona mesmo? Hoje a gente vai fundo nesses monitores de sono, ver o que medem de verdade, se dá para confiar e os riscos que ninguém conta. A ideia é separar o útil do complicado. Entender como usar isso direito sem cair em cilada, né? Ok, vamos lá. Com certeza. Essa busca por otimizar o sono é super válida. Impacta tudo, saúde física, mental. E sim, a tecnologia abriu uma janela interessante para os nossos hábitos noturnos. Mas é como você disse, né? Precisa entender o que a gente está vendo por essa janela. Quais são os limites do que ela mostra. Isso é crucial. Concordo. Então, vamos começar do básico. Tem um monte de aparelho diferente: relógio, anel que a gente veste, app do lado da cama, sensor no colchão. O que eles conseguem pegar assim enquanto a gente dorme? Basicamente, eles usam sensores diferentes, né? Os wearables, esses que a gente usa no corpo, eles geralmente têm acelerômetro para ver movimento e um sensor óptico para frequência cardíaca. Alguns mais novos tentam até pegar a variação da frequência cardíaca, padrão, respiratório. Já os apps de celular, bom, eles costumam usar um microfone para pegar som, tipo ronco, e os sensores do próprio celular para movimento na cama. Às vezes pegam coisa do ambiente também, né? Ruído, luz, temperatura. E ainda tem os sensores que vão na cama, embaixo do lençol ou no colchão mesmo. Esses focam mais em movimento, batimento cardíaco, às vezes respiração e um ambiente do quarto também. Com base nisso tudo, eles dão um resumo. Quanto tempo na cama, a hora que dormiu, a hora que acordou, mais ou menos. Quantas vezes se mexeu, talvez levantou. São métricas mais diretas, baseadas em movimento e tempo, sabe? Certo, tem uma ideia de quanto tempo dormiu, se o horário está regular, isso parece útil para a rotina. Mas a grande promessa, o que atrai muita gente, é aquilo das fases do sono, né? Os gráficos coloridos, tanto de sono leve, tanto de profundo, tanto de REM. E aí que o negócio fica interessante. Todo mundo quer saber, tive sono reparador suficiente? Aquele sono profundo para recuperar o corpo, ou o REM dos sonhos, da memória. A pergunta de ouro é: isso aí das fases do sono é preciso? Dá para confiar naquele gráfico do app? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, assim, direta, é para ter muita cautela. É aí que está a maior limitação desses aparelhos para a questão de saúde mesmo. Do ponto de vista médico, científico, esses dados de fase do sono, eles não têm validação para diagnóstico. O ponto principal é, eles estimam. Eles não medem as fases do sono como a medicina do sono faz. Estimam, como assim? Eles usam algoritmos, programas de computador que interpretam os dados dos sensores, principalmente o movimento pelo acelerômetro e a frequência cardíaca. A lógica geralmente é, ficou muito tempo parado, coração mais lento, o algoritmo interpreta como sono profundo. Mexeu mais, coração um pouco mais rápido, sono leve. Parado de novo, mas com umas variações no coração, talvez na respiração, pode ser REM. Mas, né, nosso corpo, nosso cérebro é bem mais complexo que isso. E é aí que começam as falhas. Entendi. Não é uma medição direta do que está acontecendo no cérebro. Exato. Para entender essa diferença, a gente tem que falar do padrão ouro, que é a polissonografia, a PSG. Esse é o exame feito no laboratório do sono, com um monte de sensor colado na pessoa. O principal é o eletroencefalograma, o EEG. Ele mede direto a atividade elétrica do cérebro. São as ondas cerebrais que dizem, sem dúvida, em que fase do sono a pessoa está. E além do EEG, a polissonografia vê movimento dos olhos, atividade dos músculos, respiração, oxigênio no sangue, coração, movimento do corpo. É um check-up completo do sono. Nossa, bem mais complexo mesmo. Muito mais. E já tem vários estudos, sabe? Comparando esses trackers que a gente compra com a polissonografia. E os resultados mostram consistentemente que tem imprecisões grandes, especialmente para diferenciar as fases.
Por exemplo, é muito comum o tracker confundir quando você está só quieto na cama, lendo, sabe? Achar que é sono leve. Ah, entendi. E aquela estimativa do tempo total dormido baseada só no movimento, alguns estudos falam numa precisão de uns 65%. 65%. Só? Pois é. Pensa numa noite de 8 horas, 480 minutos. Um erro aí pode ser de quase 3 horas para mais ou para menos. Caramba! Quase 3 horas de erro, isso é muita coisa. É significativo. Então, o ponto fascinante é essa diferença. Uma coisa é deduzir a fase do sono pelo movimento, pelo coração, outra coisa é medir a atividade do cérebro que define essa fase. Os trackers não conseguem ver a qualidade fisiológica do sono, entende? Aquela ligada às fases de verdade. Nossa, essa margem de erro já muda tudo. E saber que as fases são meio que um chute do algoritmo baseado em movimento. Faz a gente olhar diferente para o gráfico colorido do app, né? Isso me leva a pensar, se os dados não são tão bons assim, qual o problema de confiar neles? Aí a gente chega num negócio que os especialistas estão chamando de ortossonia. O nome já assusta um pouco, né? O que é isso? Exato. O termo foi criado por pesquisadores, né? Vem do grego orto, que é correto, certo, e do latim somnia, sono. Descreve essa obsessão que a pessoa desenvolve para ter o sono perfeito, o sono correto, sabe? Guiada quase só pelas métricas do aparelhinho. E aí a coisa fica paradoxal e preocupante, na verdade. Obsessão pelo sono perfeito medido pelo app. Isso. O problema central da ortossonia é essa fixação em dados que, como a gente viu, não são validados clinicamente, têm limites. A pessoa começa a focar demais nos números. Preciso tirar 85 pontos hoje. Meu sono profundo foi só 15%, que droga! Por que o app disse que acordei 5 vezes se eu nem lembro? Essa preocupação constante com a performance do sono, como se fosse uma prova, uma competição, isso gera uma ansiedade enorme sobre o ato de dormir. A ansiedade de ter que performar bem para o aplicativo. Exatamente. E o mais irônico, o que os estudos de caso mostram, é que essa busca pela perfeição medida pelo relógio, ela piora o sono. A ansiedade de desempenho ligada ao sono é um gatilho clássico para a insônia. A pessoa já vai para a cama tensa pensando se vai conseguir a nota boa no app amanhã. Esse estresse dificulta relaxar para pegar no sono, para manter o sono. É como tentar segurar a areia na mão com força, sabe? Quanto mais aperta, mais escapa. A busca ansiosa pelo sono perfeito acaba espantando ele. Que paradoxo terrível. Muito. E já tem relatos clínicos disso, bem claros. Tem um caso de uma moça de 27 anos que se sentia exausta, ansiosa porque o app dela sempre mostrava pouco sono profundo. Só que ela fez uma polissonografia completa e o sono dela era normal para a idade. Nossa, então o cansaço vinha da ansiedade do app. Provavelmente. Alimentado pela preocupação com o dado impreciso, não por um problema real no sono profundo dela. Tem outro caso. Um homem de 39 anos, obcecado em bater a meta de 8 horas toda noite. Virou mais uma tarefa estressante no dia dele. A gente vê gente que começa a duvidar do próprio corpo. Acorda se sentindo até bem, mas aí olha o app. Se a nota está baixa ou pouco sono profundo, a pessoa já decreta: hoje o dia vai ser ruim, tô cansado. Mesmo sem sentir isso antes. Essa desconexão é perigosa. Muito. Ignorar a própria sensação para acreditar no número do gadget. Em casos mais sérios, a pessoa vai no médico pedir remédio para problema que o tracker apontou. Ou pior, se automedica. Isso tudo levanta uma questão séria sobre nossa relação com a tecnologia para a saúde, né? Essa cultura do quantified self, de medir tudo, pontuar tudo. Quando a gente aplica isso para o sono, que é tão complexo, tão subjetivo, corre o risco de terceirizar a nossa sensação de bem-estar para um algoritmo, confiar mais no aparelho do que no próprio corpo. A ortossonia é meio prima da ortorexia, aquela obsessão por comer certo, sabe? Começa bem, mas pode virar um problema. Nossa, essa comparação com a ortorexia faz muito sentido. A busca pela perfeição que vira o problema. Essa pressão para performar até dormindo. Que loucura. Entendi o risco. Mas, então, quer dizer que esses aparelhos não servem para nada? É jogar fora? Ou tem um jeito mais saudável, mais equilibrado de usar alguma informação deles? Não, inúteis eles não são, mas o valor depende muito de como a gente usa. A chave é consciência, perspectiva,
A recomendação dos especialistas não é jogar fora, necessariamente, mas encarar de um jeito diferente. Não como um aparelho médico de diagnóstico, mas talvez como um diário de sono digital, mais automático. Um ponto de partida para se observar e não a palavra final. Um diário de sono. Gostei disso. Exato. Usados assim, com essa mentalidade, podem ter alguma utilidade sim. Ajudam a ver padrões gerais ao longo do tempo. Tipo, será que eu durmo pior nas semanas que trabalho até tarde? Ou, quando meus horários estão mais regulares e eu me sinto melhor no dia seguinte? Ver essas tendências pode até motivar a gente a mudar hábitos para melhor, né? A melhorar a tal da higiene do sono. Faz sentido. Usar para reflexão, não para julgamento. Isso. Mas o como usar é que é o ponto. Primeiro, não levar a sério demais aqueles dados de fase do sono. Lembrar sempre, é estimativa, baseada em movimento, coração, não no cérebro. Segundo, evitar a neura com um número, com nota diária, com meta rígida. Se olhar todo dia de manhã dá ansiedade, talvez seja melhor ver só uma vez por semana. Focar mais na tendência geral do que no sobe e desce diário. Diminuir a frequência para não pirar. Exato. E terceiro, que talvez seja o mais importante, comparar o dado do tracker com a sua sensação. Como você se sente durante o dia? Tá com energia, concentrada, de bom humor ou tá com sono, irritada, com dificuldade para focar? Isso sim é o termômetro real da qualidade do seu sono. Se você se sente bem, mas o app diz que foi ruim, confie em você. E o contrário também. Se sente mal sempre, mesmo com nota boa no app, isso também é um sinal para investigar. Confiar mais na sensação do corpo. Fundamental. E claro, né, se a preocupação com o sono é real, persistente, insônia crônica, muito sono durante o dia que atrapalha a vida, ronco muito alto com pausa na respiração que alguém percebe. Aí o caminho não é ficar olhando o gráfico de relógio, é procurar um médico. De preferência um especialista em sono. Ele vai avaliar direito e, se precisar, pede a polissonografia para ter um diagnóstico certo e tratamento adequado. Perfeito. Usar como espelho para hábitos sem deixar ditar a nossa sensação ou gerar mais estresse. E acho legal como você ligou o uso consciente do tracker com a melhora da higiene do sono. Porque no fim das contas são esses hábitos que fazem a diferença de verdade, né? Com ou sem tecnologia. Talvez valha a pena a gente lembrar rapidinho alguns pontos desse higiene do sono. Com certeza. E olha que interessante. Focar na higiene do sono é quase um antídoto para a ortossonia. Em vez de olhar para o resultado no app, que pode ser impreciso e gerar ansiedade, você foca nas ações que ajudam a dormir bem. Devolve o controle para você, não para o aparelho. Boa! Então, lembrando, horário regular para dormir e acordar, né? Mesmo no fim de semana, ajuda o relógio biológico. Evitar cafeína, principalmente depois do almoço, e álcool perto de dormir. Cochilo durante o dia, se for curto e não muito tarde, ok. Se não, pode atrapalhar a noite. E a luz. Diminuir luz forte, especialmente azul das telas celular, tablet, TV antes de dormir, ela atrapalha a melatonina, o hormônio do sono. Exato. E o ambiente também, né? Quarto escuro, silencioso, temperatura agradável. Fazer algo relaxante antes de deitar. Ler um livro de papel, banho morno, música calma. Exercício físico regular é ótimo para o sono, mas evitar coisa muito intensa perto da hora de dormir. E aquele clássico, usar a cama só para dormir e para atividade sexual. Nada de trabalhar, comer, ver TV na cama. Para o cérebro associar cama igual a descanso, e não estresse ou agitação. Ótimas dicas. Coisas simples, mas que funcionam de verdade. Muito mais que ficar caçando porcentagem de sono profundo no gráfico. Exatamente. A energia que se gasta se preocupando com o número do tracker é muito melhor usar para aplicar esses hábitos de forma consistente. Perfeito. Então, para a gente amarrar a conversa, esses monitores de sono viraram febre, uma janela para os nossos hábitos noturnos. Podem dar uma ideia geral de duração, de rotina, o que serve para a gente se observar. Mas aquela medição das fases do sono é só uma estimativa, com limites importantes, bem diferente de exame médico como a polissonografia. E a confiança cega nesses dados, essa busca doida pelo sono perfeito, a ortossonia, pode acabar criando ansiedade e piorando o sono. Um tiro pela culatra. Exatamente.
A dica é usar com moderação, com senso crítico, como uma ferramenta para ver padrões, para motivar a melhorar a higiene do sono, mas nunca no lugar de uma avaliação médica ou da sua própria sensação de como você está se sentindo. O foco tem que ser no bem-estar durante o dia, nas práticas que ajudam a dormir, e não em bater meta num aplicativo. Lembra do paradoxo? Quanto mais ansioso você fica para ter o sono perfeito, mais ele foge. Relaxar com os números e ouvir o corpo é o caminho. Excelente resumo. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, talvez, em vez de ficar dissecando o gráfico da noite passada, que tal prestar um pouco mais de atenção no que acontece durante o dia? Como está a alimentação? O nível de estresse? Está se movimentando? A rotina antes de dormir ajuda a desacelerar ou te deixar mais pilhada? Muitas vezes, a chave para dormir melhor não está no dado do pulso, mas nas escolhas que a gente faz enquanto está acordado. Fica a reflexão.